Uma das coisas mais complicadas que nós aprendemos em matemática na escola são os números complexos, ou números imaginários. São tão complicados que quando alguém entra em um curso de exatas e em um monte de equação começa a aparecer aquele i do capiroto, o único jeito de agir é... pânico. Desespero. Morte. Tá, parando de exagerar um pouco agora, e se eu te falasse que os números complexos são como qualquer outro número? Todos os números que nós conhecemos têm uma propriedade muito interessante. Eles não são conceitos exatamente físicos, a gente não consegue ver um número através de experimentação em um laboratório, porém, são seus conceitos que tornam possíveis as descobertas acerca do universo, por exemplo. Se liga. Em uma determinada semana, você comeu 5 lanches. Quando você imagina esses lanches, e quão bom eles estavam, claro, você pode pensar no símbolo associado ao 5, seguido de um lanche, ou você pode imaginar 5 lanches. Porém, o conceito puro do 5 é inimaginável fisicamente. Nós, seres humanos, criamos inclusive vários símbolos para representar esses números. Hoje em dia são usados esses símbolos, mas antigamente, muito antigamente, eram usados esses ou esses. Esses símbolos desde sempre nos ajudaram a ver o universo de uma maneira mais metódica, mas ainda assim coisas super básicas de matemática são realmente muito difíceis de ver e entender. Tipo, uma interpretação acerca de um número positivo é algo relativamente tranquilo da gente ter, afinal a gente está exposto a quantidades a todo momento. Mas qual é a interpretação física acerca de um número negativo, por exemplo? É pouco provável que, se você começar a andar em um pasto, você encontre menos 3 vacas, certo? Portanto, os números negativos eles não apresentam quantidades de uma forma tradicional. Tanto é que, na perspectiva dos números positivos, números negativos significam literalmente algo menor do que nada. Hoje em dia, nós temos a interpretação de que um número negativo pode representar o quanto você deve ao banco, ou ao invés de ir nessa direção na rodovia, você pode ir no negativo dela, que é essa direção. Então perceba que as nossas interpretações acerca de todos os tipos de número vão evoluindo conforme nós achamos aplicações para o mundo real. Tá, vamos falar então dos números complexos. Assim como os números negativos, os números complexos foram introduzidos com muita relutância no mundo matemático. Isso porque as pessoas não viam muita aplicação real. Tanto é que o nome número imaginário era uma frase pejorativa em relação a essa área de estudo. A pergunta que causou o nascimento dos números imaginários foi a seguinte: qual é a raiz quadrada de um número negativo? Todas as vezes que nós realizamos uma operação de potenciação ou radiciação, por exemplo, x² é igual a 4, o que nós nos perguntamos quando aprendemos na escola é: qual número vezes ele mesmo uma vez resulta em 4? Então, olhando na linha dos números reais, nós sabemos que essa pergunta tem pelo menos uma resposta certa. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Mas não é só isso. Afinal, se nós partirmos do menos 2 e multiplicarmos por menos 2, o sinal inverte e chegamos novamente no 4. Então nós temos 2 respostas. Olha que legal. Então a potenciação é uma operação que faz nós andarmos ao longo da linha dos números reais. Então acho que nós temos todas as condições de responder a pergunta: qual é a raiz quadrada de um número negativo? Né? Qual número que, se eu multiplicar por ele mesmo uma vez, resulta em, por exemplo, menos 1? Nós sabemos que não é 1. Afinal, se eu começar no 1 e multiplicar por 1, eu continuo no 1. Outra possibilidade é o menos 1. Se nós multiplicarmos ele por ele mesmo, o sinal inverte e terminamos novamente no 1. Percebeu que, usando a mesma lógica de antes, ou seja, nós andarmos ao longo da reta dos números reais, não vai dar certo? Então, é exatamente dessa ideia que surgem os números complexos. Afinal, quem disse que nós precisamos necessariamente ficar só nessa linha? Quem disse que a operação de potenciação ou radiciação precisa ficar restrita à linha dos números reais? A resposta para a pergunta qual é a raiz quadrada de menos 1 vem exatamente disso. Então ele propõe o seguinte: nós podemos começar no 1,
realizarmos uma rotação ao longo do eixo dos números reais e chegar na desejada resposta, menos 1. O que nós acabamos de fazer é, na verdade, 2 rotações, cada uma valendo 90 graus. E é exatamente isso, uma rotação de 90 graus em relação ao eixo dos números reais, que é o número i, muitas vezes chamado de raiz quadrada de menos 1. Se uma rotação de 90 graus é igual ao número i, 2 rotações são i ao quadrado. E como nós vimos, i ao quadrado é exatamente igual a menos 1. Se nós continuarmos multiplicando i por ele mesmo, nós chegamos em um padrão. Isso devido à rotação de 90 graus a cada vez que nós realizamos essa operação. Se liga! Saindo do 1, nós podemos multiplicar por i, chegando nele mesmo. Depois disso, podemos multiplicar por i de novo, chegando em menos 1, multiplicar por i de novo, chegando em menos i, e multiplicar por i de novo, voltando em 1. Olha o movimento que a nossa linha faz. É exatamente por isso que quando nós vamos estudar ondas em física ou oscilações, uma das possíveis soluções para esses problemas sempre está relacionada ao número i, porque rotações e oscilações estão intrinsecamente ligadas a números complexos. Agora, números complexos e números imaginários são coisas diferentes, apesar de muito parecidas. Um número complexo é tal que ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Na verdade, é daí que vem o nome número complexo. Várias partes diferentes tornam uma inteira. Viu só como os números complexos não são todo esse monstro que a gente acaba associando quando a gente vai estudar física ou mesmo cálculo? Eles são extremamente úteis para basicamente qualquer área da ciência e na própria matemática. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo e gosta muito do nosso conteúdo, se inscreva aí, por favor, dá um like e compartilhe com seus amigos. Valeu e até a próxima!